Olá família, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Minha casa é casa de paz. Nós estamos aqui na presença de Deus, mais um dia cheio da presença de Jesus, 21 dias nós estamos aqui na fé e hoje é um dia muito forte, porque aqui nós queremos começar essa construção desse novo eu, abandonando o velho e se tornando essa pessoa pela qual Deus nos criou para ser. Já chega escrevendo, minha casa é casa de paz. Escreve aqui, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, tá bom? Hoje eu quero falar sobre ser antifrágil. Uma pessoa que tem a sua personalidade curada, saudável, ela ativa a antifragilidade dentro de si. O que é essa antifragilidade? Tudo que Deus criou na sua essência, ele é antifrágil. Tudo que Deus criou é antifrágil. Então, o ser humano, o músculo, Deus fez. Quanto mais peso coloca, ele não enfraquece, ele se fortalece. O amor, quanto mais você doa, mais amor você tem para entregar. Assim é a vida. Assim é a vida que Deus fez. O corpo, por exemplo, você vai tomar uma vacina. O que tem na vacina? O vírus enfraquecido, para que o seu corpo se fortaleça. Toda vez que o corpo é exposto a algo difícil, esse corpo ele reage de uma forma positiva, ele expande, ele cresce, ele avança. Assim é para ser a alma humana, mas o medo, o trauma, a angústia, as avarezas, a escassez, o egoísmo, ele começa a tomar conta do ser humano e ele vai deixando esse lugar. E as fraquezas, que era para ser uma plataforma, um meio pelo qual nós ativamos nossa identidade, a fraqueza, que era para ser um lugar de fortaleza, onde você ativa uma força grande, bruta, você começa então a morrer, começa a ceder, começa a desanimar. Eu quero colocar aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Olha o que Deus disse. Deus diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja, esse daqui é o ponto que eu quero trazer com você. Uma personalidade forte, ela é movida por essa antifragilidade. Quanto mais a gente se expõe a algumas fraquezas, ali a gente vai se fortalecendo. Não é você aceitar as fraquezas, não quero que você aceite suas fraquezas, mas é você entender que é na fraqueza que você constrói ali um altar. Não é cultuar a dor, não é cultuar os problemas, como muitas pessoas têm feito, né? Como a gente aprendeu até aqui, trazendo aquele itinerário, destruindo o ponto cego, destruindo aquelas mazelas da alma humana, mas agora sim, olhando o que é um ser humano saudável. Nesse 12º dia, o que é um ser humano saudável? Ele é antifrágil. Ele cresce na dor. Ele expande na angústia. Ele revela. A tempestade não o mata. A tempestade mostra em quem ele confia. A tempestade revela do que ele é capaz, de que tamanho ele é. Não é assim, poxa, olha, se isso não tivesse acontecido, tinha dado certo, se não fosse fulano, tinha dado certo, se não fosse aquela situação, tinha dado certo. Aqui o ser humano sai do em si. Ele sai do quase. Esse daqui é um ponto poderoso. O ser humano que é saudável, ele é antifrágil. Logo ele sai do quase. Porque o que é o quase? É você indo, acontece alguma coisa, quase. Indo, acontece alguma coisa, quase. Esse quase, ele revela que ainda há
sombra que governa você. Quase eu ganhei, quase eu fiz, quase deu certo, quase eu conquistei, quase eu terminei, quase... E esse quase domina, governa a sua vida. Aqui é um movimento de cura, é tirando você daqui de dentro, fechando o contorno afetivo e colocando você com uma fé genuína, forte, verdadeira. Olha que Deus diz para Paulo: Paulo, minha graça te basta. Não é sobre você apoiar em si mesmo. Não é sobre você apoiar nos outros. Quem apoia em si mesmo cai, porque o ser humano é falho. Quem apoia no outro se decepciona. Mas quem apoia em Deus, a minha graça, o favor de Deus, aqui o ser humano sai. O vetor dele é para fora. Ele rompe o lacre, ele começa a perfurar outras cadeias, ele começa a quebrar os ciclos de prisões que ele carrega dentro de si. O medo, a angústia ainda existe, sim. A dor ainda existe, sim, mas existe uma outra esfera. Estamos falando aqui de uma dor, um ser humano que não carrega essa saúde dentro de si. Ele não é alguém confiável. É triste, mas é verdade. Ele não é alguém confiável. Por quê? Porque ele oscila. Porque ele cultua a dor. O culto dele não é a Deus, é a dor. O culto dele é a dor. A fé dele é o medo. O que o guia, o que direciona são os traumas que conduz essa pessoa. Aqui a personalidade saudável, curada, ele vem para fora. Um ser humano, uma criança, que emocionalmente ela é saudável. Ela está brincando com um brinquedo. E de repente tem mais 5 crianças brincando. E ali ele está brincando com um brinquedinho. E ali, por algum motivo, aquele brinquedo que ele queria, ele não consegue ter. Está com outro. Ou alguma coisa acontece. Ele facilmente sabe olhar para o outro brinquedo e ser feliz com outro brinquedo. Essa criança, ela já tem um rompimento aqui de subir para cima. Existem crianças que, se você tirar, se você disser não, tudo acaba, tudo desmorona. Já existe um fragmento ali dentro dessa personalidade. E existem adultos que vão viver o quase. Eu não quero você no quase, você está comigo aqui. Você está comigo aqui. O quase não pode fazer parte da sua vida. Fez parte de você até agora. Foi quase eu fiz isso, quase deu certo, quase não muda a história, quase não entra na eternidade. O quase não entra na eternidade. O que entra na eternidade são obras concretas, feitas, patenteadas, executadas. O frágil é fraco, cai e quebra. O resistente, ele fica firme, mas ele não muda. Ele endurece, ele se esfria e ele se torna uma pedra fria e calculista. O antifrágil, ele quebranta. Nas mãos do oleiro, ele é moldado e ele cresce. Ele floresce. Ele cada vez mais ele vai rompendo. A árvore não perde as forças porque deu fruto. Ou pelo contrário, ela se rejuvenesce. E no inverno, quando as folhas caem, ela está aprofundando suas raízes, porque as árvores foi Deus quem fez. As árvores também são antifrágeis. Se você carrega isso dentro de si, é o momento de olhar para fora. Denis, eu ainda não carrego. Existem os pontos cegos a serem trabalhados, que nós precisamos entrar nesse rompimento. Hoje a gente está começando a construir uma personalidade que é, de fato, imagem e semelhança de Deus. O deserto não é para te destruir, é para te revelar. É para revelar os níveis de saúde da sua personalidade. É um momento de romper, olhar para fora. Eu quero que você faça um exercício, está aqui no link, entra no grupo do WhatsApp. Lá nós estamos fazendo um itinerário terapêutico mesmo, bem focado, porque eu quero ver você amadurecer. Você que está comigo, eu quero fazer isso com você para nós estarmos juntos. É só o começo. Vamos orar agora
Você nasceu para ser esse antifrágil. José, o pai criou ele de forma mimada. Os irmãos o injustiçaram. O Egito o escravizou. Uma mulher o injustiçou e ele vai preso. Nada disso corrompeu este homem. Ele não revela na sua personalidade o menino mimado que seu pai criou. Ele não revela na sua personalidade um homem cheio de ódio que os seus irmãos colocaram nele. Ele não revela uma personalidade de escravo. Ele também não revela uma personalidade de prisioneiro. Ele revela uma personalidade de príncipe, que é o que Deus lhe chamou para ser. Ok? Esse é o ponto. Denis, mas eu estou numa fornalha de fogo. Antifrágil. Sai da fornalha de fogo para ser governador. Na cova dos leões, Daniel, a mesma coisa. A mesma coisa. Esse é o lugar que Deus chamou a mim e a você. Nos tornemos antifrágeis. Conecta sua mão com a minha. Escreve aqui embaixo, eu sou antifrágil. Escreve aqui embaixo, eu sou antifrágil. Eu sou antifrágil. Eu sou antifrágil. Aleluia. Jesus, eu declaro, invoco o teu nome e declaro agora o teu poder, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Que haja vida, que haja restauração, que haja o mover e o molde do Senhor sobre a vida de cada pessoa nesta hora. Eu declaro aqui o teu Espírito, que essa pessoa seja curada para conseguir romper, florescer em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida no poder do nome de Jesus e você diz amém. Antifrágil. Já escreveu? Eu sou antifrágil. Envia para 3, 4, 5 pessoas. Que Deus lhe abençoe. Domingo é dia de Santa Ceia na Família e Reino. Um abraço.